uma imagem completamente outra do conceito. É o que o Valentim acha que acontece com a maneira de pensar no utopia, na imagem Yanomami, que o Schopenhauer considera. Então, essa imagem é completamente diferente, totalmente outra. É uma imagem que a convivência com os conceitos não é uma convivência de mera contemplação, é uma convivência em que eu olho para alguma coisa através de um conceito, porque um conceito olha para mim, algum conceito se dirige-se a mim. É como se a minha visão não é uma visão simplesmente voyeurista. Nos termos do Schopenhauer, isso está na página, na virada da 233 para 234, os brancos são todos espectros, e sempre espectros, uma vez que são supremamente incapazes de ver os espíritos, só podem ver talvez as suas aparências. A espectralidade hiperbólica dos brancos, sua incapacidade de virar outro, né, constitui a razão ontocósmica de sua conceitualidade objetivista, isso é, de seu pensamento curto e obscuro, de um pensamento que é feito de uma contemplação, é feito de um voyeurismo. A imagem que o Valentim também chama é essa imagem de Kant dizendo que é da minha absoluta estabilidade que pode sair, que pode acontecer o pensamento, que é, digamos, a unidade da minha percepção, unidade originariamente sintética da percepção transcendental. Como se o pensamento do eu fosse a condição para que o pensamento fosse alguma coisa para mim. Então, portanto, essa ideia de um sujeito único do pensamento e de uma localidade inocupável como uma morada para o pensamento, que é uma morada minha, uma morada que é a minha casa, que é o meu domínio, esse domínio que é um domínio de um sujeito, portanto uma metafísica da unicidade do sujeito, e mais que isso, uma metafísica do sujeito em que há apenas ele pensando em mim. Eu não sou um palco cósmico de pensamentos, mas eu sou o agente único desse pensamento. Então eu sou o último na cadeia dos predadores. Eu, portanto, posso olhar para todos com a distância de quem não é olhado, com a distância de quem pôs tudo em relação a mim e que não me põe em relação a todas as coisas que eu penso. Então é por isso, é daí que sai esse sujeito que é capaz de entender que todo o resto, que todas as suas variações, todas as suas aventuras subjetivas, todas as suas insistências
em ser alguma coisa, em acontecer. Todas essas coisas que insistem dentro de si, todas as coisas que insistem dentro da gente, absolutamente não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa, não tem nada a ver com os objetos do que a gente pensa, porque esses objetos, eles são puros objetos, e como puros objetos, eles são alheios às parapraxias da nossa mente, quando ela está pensando. Ou seja, é como se a gente tivesse uma divisão entre sujeito e objeto, e que o sujeito e toda atividade subjetiva fosse completamente alheia a esse objeto, que é aquilo que a gente está constituindo, colocando as coisas nesse estado de objeto, de objetivação, né, desse estado de disponibilidade. Então, é como se o pensamento fosse uma decisão minha que não necessariamente é uma decisão soberana, porque a única coisa que eu posso fazer com a minha mente, com a minha inteligência, portanto, é pensar no sentido de transformar todo o resto em objeto, instrumento, entre objeto da minha imagem de mundo e instrumento da minha soberania. Então, contraste com isso vai ser justamente o utopia, que o Valentim vai associar a uma espectrologia. É interessante notar que essa espectrologia ela é alguma coisa que nesse ínterim se distingue bastante de uma imagem, porque de uma imagem moderna, ocidental, naturalista, como vocês quiserem. Porque, veja bem, em certo sentido, a imagem que aparece é a seguinte, não é nenhuma novidade em termos de Schopenhauer, porque já havia essa citação, uma parte da citação que ele faz aqui, já apareceu antes, lá na página 196, acho que no capítulo 4, essa imagem de que humanos queixadas viraram queixadas, humanos viados viraram veados, está na 216. Humanos queixados viraram queixada, humanos veados viraram veados, humanos cutia viraram cutias. Foram suas peles que se transformaram nos queixadas, veados e cutias que moram na floresta. Então, duas coisas aqui. Então, todos esses existentes, eles são humanos que se transformaram nesses animais. Então você tem duas coisas, você tem os humanos, que são, digamos, as instanciações desses animais, que são, digamos, ancestrais, e que tem um espírito, e aqui a imagem do totem, do totemismo é muito relevante. Então, esses animais que a gente poderia chamar de totem, se a gente quisesse, lembrar que a imagem totem não é a palavra totem não é uma palavra australiana, é uma palavra da América do Norte, portanto não é uma palavra tão distante do mundo animista, para usar a classificação geográfica do Descolar, ou seja, não é a palavra totem. Portanto, convém aqui nesse sentido, apesar de ser uma palavra estranha, né, nesse contexto, do ponto de vista do Descolar, mas enfim, o que importa é que esses bichos, eles, digamos, preexistem, a queixada, o veado, a cutia, eles preexistem, né, e eles orientam a vida na floresta desses homens queixada, homens cutia, que viraram homens veados, que criaram, que se tornaram esses animais, mas que no fundo são homens que se vestiram de alguma coisa, são humanos que se vestiram de alguma coisa.
Então, portanto, é como se tivesse a fantasia ela mesma, digamos, a roupa no guarda-roupa, e tivesse também o humano que veste aquela roupa. Então, a instanciação na floresta, a instanciação no mundo é uma espécie de vestimenta de um ator, é uma performance, tudo é uma performance, entende? Tudo é uma performance. Então, o animal é uma performance humana. E se ele pode se reconhecer como humano, ele pode se reconhecer também como animal. A gente volta a isso, mas seguindo com o Davi Copenau, ele diz assim: de modo que são esses ancestrais tornados outros que caçamos e comemos hoje em dia. As imagens que fazemos descer e lançar com chapiri, por outro lado, são suas formas de fantasma. Ou seja, o humano ele se torna animal e se torna fantasma. Seu verdadeiro coração, seu verdadeiro interior. Então é como se os ancestrais fossem aquilo que está no interior desses animais caça. Os ancestrais animais do primeiro tempo não desapareceram, portanto, tornaram-se animais de caça que moram na floresta. Mas seus fantasmas também continuam existindo, continuam tendo seus nomes de animais, mas agora são seres invisíveis. Então, os ancestrais, eles são, portanto, aqueles que são invocados. Então, eles são invocados, é como se o animal fosse a performance de um humano e o espírito fosse aquilo que estivesse performando o próprio humano, se vocês quiserem continuar pensando assim. Então, os humanos, eles têm esses ancestrais, portanto, eles passam pela forma humana e seguem na forma animal. Portanto, esses ancestrais, eles têm já neles mesmos uma animalidade. Então, por isso que os homens que já eram homens viados, que já eram homens queixadas, já eram homens cotia, eles se tornam cotia, viado, queixadas, porque eles já eram isso, em parte, transicionalmente, transformacionalmente. Então eles entram num devir, e os seus ancestrais, os seus espíritos, eles são esses espíritos que têm esse elemento animal. Então, veja, o que ajuda bastante é pensar nos Yalawapitis. Nos Yalawapitis, você tem o Viveiro de Castro, que estudou isso na tese de mestrado dele. Ele fala dessa relação entre espectros, entre espíritos, animais e humanos. E isso está no centro do capítulo, e é aqui que eu acho que, em parte, o Valentim faz esse capítulo, que é tão crucial, né? Invocar essa tricotomia, né, entre animais, espíritos e humanos. O Viveiro de Castro compara, animais e humanos, se poderia comparar entre a perspectiva da natureza e a perspectiva da cultura. É claro que a cultura é justamente esse elemento, digamos, universal, que é a estrutura mesma de qualquer de qualquer animação, se vocês quiserem, né, a estrutura mesma, a estrutura deítica de qualquer relação com o mundo.
O natural é o natural do multinaturalismo, que assume várias formas, né? Digamos assim, enquanto o cultural é o caráter, começando a ser o caráter kaplaniano, o natural não é o caráter kaplaniano, mas é o conteúdo kaplaniano. Aí ele diz assim, a natureza e a cultura, a gente tem que adicionar um terceiro termo para formar essa tricotomia, que é o do espírito, que é o do sobrenatural, da sobrenaturalidade, da sobrenatureza. Bom, então você tem natureza, cultura e sobrenatureza, mas essas coisas não são substantivos. Elas são elas mesmas indexicais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas são perspectivas. Elas são três perspectivas sobre as coisas. Então, essas perspectivas é que são que são tomadas, né, em diferentes casos, em todas essas circunstâncias. Então ajuda a pensar nisso, né? Bom, então para os humanos, animais e espíritos têm algumas semelhanças, para os espíritos, animais, para os humanos, animais e espíritos têm alguma semelhança, para os espíritos, animais e humanos são a mesma coisa, né? Porque um é simplesmente o disfarce do outro. E do ponto de vista dos animais, humanos e espíritos também se parecem muito, né? São aqueles que devoram eles. Então, essas três perspectivas, elas coexistem. Aquilo que me performa e aquilo que eu performo. Eu performo enquanto animal, então eu não deixo de me ver como humano, a mim mesmo, digamos assim, né? Do ponto de vista, pensando assim, numa conexão entre os Yalawapiti e também os Wari, né? Então eu não vejo essa diferença, mas então, e o espírito é o que eu sei que está performando os animais e também que está presente em mim. Então, o momento em que eu estou pensando qualquer pensamento, e esse é o ponto, o pensamento está repleto, povoado de utopia. Povoado de utopia significa povoado de pensamentos, né? Povoado de outros, né? Povoado de figuras que são outras, né? O perigo, que é o perigo que o próprio Vieira de Castro estuda, e também o Valentim remete, aqui remete ao trabalho do Lagrun, que é um trabalho que se chama é um trabalho que se chama O que nos diz o que nos diz a arte Kashinawa sobre a relação entre identidade e alteridade. O problema aqui é um problema de um espectro do platonismo, que acho que a gente já exorcizou um pouco com essa ideia de que um conceito povoa, né? Conceito é um povoado, conceito é uma incorporação, conceito não é um mero voyeurismo, não é o pensamento conceitual, Kashinawa, Yalawapiti, não é Yanomami, não é um pensamento, não é um voyeurismo, né? Não é um peep show, é uma interação. Então o pensamento ele é um povoamento, né? Então você tem essa imagem, mas apesar disso, sim, você tem essa ideia de que na verdade os animais eles são simplesmente sensações. Por quê? Porque você tem a imitação, você tem uma espécie de mimesis. Então, por exemplo, no próprio relato do Schopenhauer, essa ideia de mimesis pode aparecer, pode se sugerir, né?
os animais não fazem senão imitar suas imagens, né? Então você tem essas imagens, pré-existem, os animais imitam. Existindo sem mais, eles são caça, comida para os humanos, em contraposição às imagens chapiri, jamais comestíveis, porque elas são intocáveis. Então fica parecendo isso, né? Na página 215, o Schopenhauer é citado, né? A gente comum não consegue, só os xamãs podem vê-las. Os xamãs, o filósofo, a gente comum não consegue. Em suas palavras, os brancos diriam que os animais da floresta são seus representantes. Essas imagens de animais tornados chapiri são muito bonitas, mesmo quando fazem suas danças perfeitas, bonitas, né? De apresentação para nós consolidados no começo de uma festa real. Os animais da floresta, em comparação com elas, são feios, existem sem mais, não fazem senão imitar suas imagens, não passam de comida para os humanos, ou seja, é uma espécie de privilégio das imagens sobre as concretizações. No entanto, esse privilégio, ele não é um privilégio de alguma coisa que está e não vive, né? Percebe, existe a grande diferença aqui, e o próprio Bruce Albert fala sobre isso, é precisamente essa, né, como a gente já viu, precisamente essa de que não se trata apenas de ver ou contemplar, mas se trata de alguma coisa que é vista e que nos vê. E aí o Valentim cita a história do Schopenhauer, dizendo, na verdade, nos meus sonhos, os espíritos começaram a me ver, eles começaram a me perceber, por isso que eles apareceram a mim. Então é uma espécie de decisão que não é uma decisão minha, é uma prontidão minha, se vocês quiserem, mas uma decisão que não é minha. Então, portanto, não é uma contemplação ao meu dispor, mas é um encontro. Uma das maneiras pela qual uma das maneiras de contrastar com esse com a possibilidade do platonismo, né, que, enfim, aparece que à primeira vista pode como a gente viu, pode ser considerado, né, tanto aqui no caso dos Yanomamis quanto no caso dos Yaowapitis, um pouco por causa desse espectro que é mais perfeito, a introdução, professor Valentim, da ideia de simulacro, tal como parece, ele trabalha com a lógica do sentido, mas enfim, nada que a lógica do sentido traga de muito novo com respeito a DR, né, a diferença e petição. Um pouco o simulacro aparece da seguinte maneira: não é que existe a mimesis e a mimesis é sempre uma falta, é como se a mimesis fosse uma espécie de, como se a instanciação fosse uma espécie de ganho
na tradução, e não só de perda da tradução. Aliás, a perda não importa, o que importa é o ganho. Portanto, o simulacro é a multiplicidade. Então, diante desse processo, diz Deleuze, na lógica do sentido, né, que ele cita, o seguinte: se pode pensar a identidade como preliminar, e se pode pensar ao contrário a diferença como primeira. Se você pensa a identidade como primeira, você vai pensar no que há em comum entre o original e a cópia, mas se você pensa na diferença como primeira, você pensa na diferença entre o original e a cópia. Bom, no DR, é claro que Deleuze está pensando nisso em termos de uma repetição. Né? Então, aqui a repetição poderia nos ajudar também. O que você tem na relação entre espíritos ou seja, primeiro, entre espíritos que se repetem em humanos, que são homens topeiras, homens veados, homens cotia, aí você tem, portanto, já um excesso, alguma coisa que é ganha na repetição, ou seja, cada passagem tem um ganho, cada passagem não tem perdas, a passagem tem um ganho, porque além do humano, além da cotia você tem o humano, além da cotia você tem o humano que parece quase como uma espécie de marca mesma da concretude da instanciação, que é muito interessante para quem quiser pegar uma deriva panpsiquista. Então, aqui você tem a cotia que ganha forma humana e que o humano que se disfarça na cotia, mas esse disfarce ele adquire também um outro elemento que o espírito ele mesmo não tem, que é o elemento do animal. Então aí é por isso que o Valentim gosta de engajar aqui a ideia de devir animal, né? Que é o começo de um processo de devires que é tão importante no trabalho tardio do Deleuze com o Guattari e Protos, o que é a filosofia. Então essa cadeia de devires é uma cadeia que vai permitir então um perpétuo devir animal da instanciação. E aqui o que ele quer dizer é o seguinte: o que importa mesmo é o simulacro, né? O que importa mesmo é a diferença que emerge na repetição. Então, o que importa mesmo é a transformação. Ele diz, o Valentim, 223, fica claro, a partir disso, que a relação entre os ancestrais míticos e humanos atuais não é de semelhança por imitação derivativa, mas de dissemelhança por transformação espectral. Então, é um processo de espectração. Né? Esse movimento mesmo que o que seria o equivalente à sufixação no nome do ri, no caso, né? No caso dos Yanomamis, e do Kumã, no caso Yapiti, no caso Yapiti, no caso o Achuar em geral, né? Acho que mesmo provavelmente vale para grupos como os Kampa, os Achaninka, nesse sufixo de transformação espectral. Os ancestrais não são modelos dos quais os humanos seriam cópias. Ao invés disso, os humanos são os próprios ancestrais transformados. São os fantasmas. Somos os fantasmas. E aí ele faz aquelas observações sobre o original do livro do Bolsalbert e do Copenau, do David Copenau, essa palavra fantasma aparece com vários nomes diferentes
ao contrário do que acontece na tradução, às vezes como fantôme, às vezes como revenant, às vezes também como às vezes também como uma outra coisa, como espectro, né? Mas enfim, no caso, seguindo aqui, somos fantasmas da gente que saiu do céu. Ser fantasma, espectro de outrem, não é ser sua cópia fiel, degradada, mas sim sua imagem transformada. Ser outro em relação ao outrem, não semelhante em relação ao mesmo. O que a gente poderia dizer, sim, claro, mas é quase como se tivesse uma mesma lógica, que a gente poderia até dizer que é a lógica da mimesis, né? Mas a lógica da mimesis que pode ser entendida em termos de uma deturpação, em termos de uma tradução que ganha, em termos de uma espécie de simulacro, ou a mimesis no sentido de que o que importa é a identidade. Ou seja, na mimesis o que importa é a identidade, o que importa é a diferença, aquilo que sobressai, aquilo que é extra, aquilo que é ganhado nessa espécie de transformação espectral. Portanto, aqui, menos do que no caso do espectro ser vivo e ativo, ter uma agencialidade, uma espécie de animismo dos conceitos, aqui parece que há uma proximidade maior com o platonismo, né? Porque ainda que o que importa seja a diferença não é o esquema da diferença é ainda o esquema da imitação. Talvez a gente pudesse pensar essa imitação sempre como uma espécie de repetição, que é o que o Deleuze faz, a diferença e repetição, que eu acho que é uma estratégia muito boa, né? Ou seja, a repetição, ou seja, o que acontece é que o espectro é repetido, e a ideia de ancestralidade é uma ideia muito interessante, né? Ou seja, o Deleuze faz uso no capítulo de diferença e repetição numa doutrina, digamos, apócrifa, supostamente apócrifa de Nietzsche, que é a doutrina do eterno retorno, significando que as coisas que existem estão num estado de eterno retorno, portanto não tem um ancestral. Bom, não importa, o que importa é que aqui você teria um ancestral, que seria a origem de toda essa série, que é a série humano e animal, o humano animal que se transveste em animal, que performa a animalidade, mas que não perde a sua humanidade. É como se tudo tivesse assim uma questão de gradientes no corpo, mas a interioridade ela é igualmente medida por gradientes. Então você é mais humano, você é mais animal, e aí então a performance vai transformando o que seu corpo transforma a sua interioridade. E assim você tem uma espécie de repetições, e a performance do animal seria também uma repetição, digamos, do homem queixada, que se repete se deturpando em queixada, do homem cutia, que se repete se deturpando em cutia. Então aí você talvez tivesse uma maneira mais direta de exorcizar o perigo de uma espécie de platonismo ameríndio, né? Mas muito importante é essa ideia do utopê, justamente porque ele é essa ideia. O utopê é uma ideia de figura ou de imagem que é uma transfiguração, né? E é uma transfiguração que não perde a agência.
A agência continua, ou seja, é como se fosse uma fotografia tivesse, se pensasse nos efeitos que a fotografia tem. Então você não é a fotografia que tiraram de você, a fotografia ganha alguma coisa, ganha, por exemplo, sei lá, a perpetuidade, ou uma maior durabilidade, a portabilidade, você leva a foto para onde você quiser, você transporta, você atravessa os mares com a foto, tem tudo esse ganho, mas isso não quer dizer que a foto perca. E esse é um ponto muito importante na comparação com os brancos, na comparação com aquela objetivação, com aquela figura cosmopolítica do arrancado de alguma coisa que é a inteligibilidade, a inteligência que arranca, que tira com o seu pensamento forte a inteligibilidade de alguma coisa e transforma ela numa mera disposição, numa mera reserva garantida. A diferença é que aqui a gente não tem isso, né? Aqui você não tem esse arranque. A fotografia não é simplesmente um retrato posto em exposição de você como as imagens que você oferece pro Facebook, para outra rede social, que vão ficar à disposição para o controle, porque a foto ela mesma tem uma agência, entende? Então é por isso que as pessoas dizem eu me lembro que eu não conheço muito essa semelhança, mas uma ideia muito parecida com essa ideia de utopia, uma ideia que há entre os craôs, o garon, é a imagem que eles usam para isso, né? A palavra que eles usam para isso, para imagem, né? Então é muito complicado para eles tirarem uma foto, porque a foto vai ter agência. Já a foto não vai, o espectro não some. Então é essa a ideia, né? Então o espectro, ele não é que ele desapareceu, não é que ele está completamente exposto. E aí você tem uma coisa muito interessante para você entender justamente aonde a porca torce o rabo no conflito entre platonismo e o pensamento ameríndio. Porque justamente você não tem a exposição de lugar nenhum, não existe exposição. A perpetuidade por parte da imutabilidade parmenidiana, ela é em certo sentido rompida, destituída por Platão, mas essa perpetuidade também nunca tem existido. Então, a julgar pelo que diz o Valentim, é como se você tivesse uma espécie de transmutação, transfiguração o tempo todo. Não existe nenhuma figura do não transfigurado. Então é um pouco uma ontologia da floresta, se vocês quiserem, uma ontologia da floresta em oposição a uma ontologia do deserto. A ontologia do deserto é essa ontologia sei lá, calábrica, Magna Grecia do Parmênides, Eleata, enquanto que a ontologia da floresta pensa as coisas a partir da floresta. Se você vai na floresta, as coisas se transformam, a capacidade de transformação das florestas. Então é isso que acontece, por exemplo com sei lá, pensando nos o Pierre Clastre descreve os Guayaquis, e, por exemplo, para eles é muito importante a questão, a instância da floresta, a floresta onde todas as coisas se ajustam cosmicamente. A floresta é a própria imagem do cósmico. Enquanto a própria imagem do cósmico, do ponto de vista eleata, ou ateniense, platônico, é realmente um museu, né? Ou se vocês quiserem bom, enfim, né? um catálogo, né? Ou seja, não é um catálogo, é uma floresta. Você faz uma ontologia baseada no catálogo, uma ontologia baseada na floresta. A palavra ontologia eu não gosto muito de usar por várias razões, né? Mas vamos dizer assim, você tem uma cosmopolítica que é baseada
no catálogo é baseada na floresta. Então essa coisa da exposição, ela aparece aí, né? Daquilo que o Heidegger chamaria de tese em oposição à physis, né? Transformação da physis à tese. Mas acontece que a physis traz em si mesma a tese, ela traz em si mesma a possibilidade da tese, ela traz em si no seu bojo a tese, e ela desvenda o vir, o puro evento, o puro vindouro do começo que simplesmente o que vem e o que virá. Ereignis, a palavra de Heidegger. E o que é essa tese, então? Essa tese, a physis, ela então surge surge com a possibilidade de um devir que portanto pode ser capturado, extraído das coisas, extraído porque o surgimento pode ser observado, ou seja, a imagem da observação, a imagem tética, ela se torna possível, enquanto que a imagem tética não é possível na floresta. Porque a imagem tética não é possível na floresta porque você não está nessa condição, ninguém está nessa condição de simplesmente fazer o teorita, o observador. Não, você está sempre no meio das coisas, e estar no meio das coisas significa estar no meio das coisas, significa estar no meio, significa que os conceitos que você utiliza para pensar, eles são visitas que fazem a você que tem agência. Ou seja, não são coisas que você vai aprontar para estabelecer um museu, uma tese de uma vez por todas. Porque os conceitos, eles mudam, ou seja, é mais ou menos o seguinte, é como se vocês quiserem, né, quando a gente diz, você escreve um texto e você utiliza certos conceitos, os conceitos vão adquirir uma vida própria, no sentido de que eles vão adquirir uma vida diferente na cabeça dos vários leitores, porque os leitores, afinal de contas, eles vão ser outros, né, com respeito a quem escreveu, e aqui é justamente, rigorosamente isso que eu diria uma maneira Yanomami de pensar o pensamento. Os conceitos, eles não são os mesmos de ontem para hoje. Os conceitos, eles entram na sua cabeça, mas eles são, a tentativa de estabilizá-los a ferro e fogo é constantemente frustrada, e depende de você persegui-los e submetê-los e domesticá-los, né? Precisa de uma domesticação dos conceitos, porque os conceitos são como animais, vamos dizer assim. São espectros que são como animais, são espíritos que são como animais, percebe? Então eles aparecem assim dessa maneira, como animais e como humanos. Então essa ideia é uma ideia próxima disso, em certo sentido. A gente volta àquele tema interessante de como é que o pensamento indígena chega na Europa, uma ideia oswaldiana na base, né, de como o pensamento indígena chega na Europa a partir de meados do século XIX, talvez livre a Europa de uma espécie de pobreza filosófica que assolava ela até então, justamente, e quando Nietzsche diz, na verdade os conceitos são como personagens, eles aparecem e eles são como espécie de encontros humanos, né, encontros com humanos. E aqui a gente está dizendo, os conceitos são espectros e também são animais que se transformam da floresta para a pradaria, quando eles atacam as populações humanas, são outras coisas.
podem ser vistas de outra maneira, elas também se transformam, elas se transfiguram. Então os conceitos não são esses tijolos prontos que você vai construir. Para transformar um tijolo, você tem que antes transformar ele num gatinho domesticado, num animal feito para produzir carne. Produzir carne não no sentido de uma floresta que você vai caçar, mas produzir carne no sentido de uma dessas indústrias de carne, ou seja, desses produtores de carne em que o gado fica intensamente produzido, a galinha fica ali, né, à espera de ser abatida e engordada a cada dia. Você tem que domesticar os conceitos, é como se os conceitos fossem animais domesticados. E aí, é claro, alguém poderia pensar numa deriva dessas, alguma coisa assim: diga-me o que você faz com os seus animais, com os animais à sua volta, você mantém eles na floresta e deixa eles viverem, e te assolarem, e te assombrarem, e come eles como numa caça de duelo, ou você domestica eles? Porque se você domestica os animais, se você torna eles alguma coisa completamente disponível a você, isso vai contar alguma coisa sobre outra coisa, porque diga-me o que você faz com os animais e eu te digo o que você faz com os pensamentos. Diga-me o que você faz com os animais que se circundam e eu te digo o que você faz com os seus pensamentos. Diga-me o que você faz com os animais que te rodeiam e eu te digo o que você faz com os seus pensamentos. Os pensamentos, eles não são animais domésticos, ou seja, eles não nasceram domésticos, eles não são por eles mesmos domésticos, eles não são por eles mesmos gados, eles são eles mesmos animais de floresta, né, que podem ser domesticados, mas que não são domesticados. Em certo sentido, eles serem domesticados tem um efeito enorme sobre a floresta. Talvez gerem a queda do céu. Então existe, por exemplo, não é só tipo a maneira como você trata os outros humanos, que em certos sentidos, por exemplo, é uma coisa que a maneira que você trata os outros humanos é um reflexo de como você trata os outros não humanos, né? Por exemplo, a turma fala muito trabalho do Adric Cour sobre a transformação das relações sociais humanas. Quando você começa a ter uma agricultura, é um trabalho, sei lá, seminal, original, ovular, se vocês quiserem, um trabalho que inaugural, que iniciou essa relação entre a relação entre o trato do não humano e o trato do humano. Mas o Descolar fala muito disso, né? Quando ele diz assim, olha, na verdade os campos, por exemplo, eles são os Axanincas, né? São uma generosidade, eles trabalham em dádivas, eles tentam incluir o não humano num círculo de generosidade que produz uma espécie de, como é que se diz, de círculo mociano de dádiva. Já os Jivaros, que o Descolar estudou, são profundamente violentos e competitivos e predadores, e eles são assim com os humanos, com os não humanos, etc. Então essa projeção é uma projeção muito interessante, mas não é só isso que a gente está falando. Está falando o seguinte: o pensamento ele mesmo, percebe? Então a ideia de pensamento selvagem aqui parece que ganha uma espécie de intensidade jamais vista. O pensamento selvagem é o pensamento com conceitos que são possessões sobre mim, não são coisas que eu disciplino, coloco em reserva e portanto, uso como se tivesse à minha disposição. Ou seja, o pensamento não é um animal que está na minha jaula, no meu curral, no meu galinheiro. O pensamento é feito de animais selvagens que selvagemente combatem entre si, que combatem a mim mesmo, e eu sou uma personagem no meio desse combate. Eu não estou vendo a coisa de fora. Então é essa imagem do pensamento, não sei se essa imagem, não sei, essa ausência de uma imagem de terceira pessoa do pensamento é que constitui essa imagem completamente outra do pensamento e dos conceitos.
O Valentim portanto, ele vai dizer, existe, portanto, uma espécie de pensamento xamânico. Um pensamento xamânico que é esse do simulacro e do povoamento. Um pensamento que é transfiguração. Um pensamento que não é filosófico no sentido de domar os conceitos. Então, é isso, né? Esse encontro espectral com um povoamento de personagens conceituais, né? E aí é interessante pensar o seguinte, que o Valentim diz: a imaginação xamânica consiste, assim, em um modo eminente de criação, pelo qual o conceito surge como imagem do encontro sobrenatural. Aqui a gente tem a sobrenatureza já de volta e já bastante, numa situação que a gente entende ela bem melhor, né? De subjetividades heterogêneas, humanas e extra-humanas, atuais e ancestrais. Ou seja, a sua cabecinha por isso que você tem vidências, por isso que você tem presságios, você tem vestígios. A sua cabecinha, ela é um terreiro em que humanos e não humanos aterrizam, humanos e não humanos do passado, do futuro e do presente. Ou seja, é uma espécie de antena. E é isso que o pensamento faz. O pensamento faz essa espécie de modulação de antena. Ele não faz uma simples exposição pela domesticação das coisas. Ela faz uma espécie de captura, no sentido de uma captura de uma mensagem que está nem sequer só apenas nos humanos. Então tá aí, né? Então, por exemplo, quando, sei lá, a gente poderia pensar desse jeito quando o Latour pensa, por exemplo, no conhecimento como aliança. Conhecimento como aliança, conhecimento como aliança. Bom, por que para usar o exemplo do Guerra e Paz entre Micróbios, Pasteur forjou uma aliança que envolvia inclusive os micróbios, também os microscópios. Por quê? Por isso, né? O pensamento é isso. O pensamento é a estruturação de uma aliança. Agora, a estruturação de uma aliança é possível porque o pensamento não está simplesmente olhando desde o lado de fora, ele está metido no meio das coisas, né? E as coisas são metidas no meio dele. Então, os conceitos seriam a imagem que o Valentim Porta do Deleuze, está na 272, que é a lógica do sentido, só o empirista pode dizer os conceitos, aqui ele fala de uma espécie de empirismo transcendental, né, usando a imagem do Deleuze. Os conceitos são as próprias coisas, mas as coisas em estado livre e selvagem, além dos predicados antropológicos, no sentido de antropológico, no sentido de humanos, né. E aqui então é como se na verdade essa imagem deleuziana do simulacro e do pensamento, essa imagem fosse ainda mais intensificada nessa construção xamânica que o Valentim está evocando. Então isso é o pensamento selvagem posto como
posto na sua intensidade maior, né? E aí aparece justamente todas essas histórias do Davi Copenaua, por exemplo, a história do ataque das queixadas, né? Porque justamente quando as queixadas se revoltam contra o estado de encurralamento que eles estavam e começam a sair em direção ao Copenau, como se tivesse visto ali um lugar frágil para fazer uma espécie de aliança, de conexão. As queixadas vão em direção a ele e ele tenta se proteger, não dá certo, cai no chão desmaiado, as queixadas pulam sobre ele e aí eles começam, aí uma aliança é feita, ali uma conexão é feita, ali nesse momento uma conexão é feita, nesse momento as queixadas começam a assolar o pensamento dele. O pensamento dele passa a ser um pensamento de queixadas, não porque as queixadas são um tópico do pensamento dele, são um objeto do pensamento, são um Gegenstand do pensamento deles, mas porque elas são os protagonistas. É isso que eu acho que é a cosmopolítica mente tão importante, ou seja, essa espécie de estado de prontidão para que alguma coisa ou outra venha a ser protagonista no meu palco. Então é isso que acontece com ele. Então nesse momento o pensamento, que é uma espécie de sonho, aí que o pensamento começa a entrar no Davi Copenaua, porque as queixadas passaram por cima dele. Então não é que ele está pensando sobre as queixadas, é que as queixadas estão sobre ele. Não é que o pensamento é sobre as queixadas, mas é que as queixadas estão sobre o pensamento, vamos dizer assim, se vocês quiserem seguir essa linha. Então, é aí que aparece justamente essa ideia de que o corpo e o pensamento são moldados pelos outros. O corpo e o pensamento, eles não são nossos, eles não são meus, eles são um produto de uma escultura coletiva que não vai terminar em momento algum. Entende? Então é uma espécie de estado completo, vamos lá então, é um estado completo de emancipação. Emancipação aqui é o oposto, o contrário se contrapõe precisamente a emancipação. Emancipação é o que gera esse pensamento que é autossuficiente, que é o eu, a certeza do eu, que me permite pensamento de todas as outras coisas. Uma espécie de predação de base, uma espécie de predação fixa de base, né? O Jean-Christophe Godard, num texto sobre a queda do céu, um texto que saiu no Climacon, ele diz a introspecção, isso é a epígrafe do Filosofia do Nome, que é a última sessão dos 235 do capítulo. A introspecção é a forma mesma do etnocentrismo branco. Então é isso de você achar que você está olhando apenas para si mesmo, você sonhar apenas com si mesmo, essa coisa do si mesmo como base, aí você já se coloca sempre em todas as condições, em todas as situações, como um humano, como aqueles são os únicos humanos, que aqueles são os únicos predadores, como aqueles são os únicos que estão no topo da cadeia de predação, e portanto aqueles que estão fixamente nesse estado, e aqueles portanto que não vão mais fazer outra coisa a não ser serem substantivamente humanos e não animais ou espíritos. Então, a figura cosmopolítica aqui é realmente a figura do pensamento assolado, né? Do pensamento emancipado, porque ao contrário do emancipado é quando você está na mão de alguém, né?
pensa na mão dos outros. O pensamento selvagem é um pensamento emancipado. É um pensamento que está à mercê, o pensamento que está completamente refém, o pensamento que não tem esse único, não tem essa unidade. Essa espécie de identidade de base que não está na mão dos outros. Não é esse pensamento identitário da identidade, da minha identidade de quem eu sou como humano, como animal, como espectro, que é emancipado. Ou seja, que tem uma imunidade com respeito a todas as outras coisas. O pensamento não é essa imunidade. O pensamento não tem essa imunidade. O pensamento é justamente o locus do refém. Ou seja, não tem uma interioridade na minha cabeça. Essa interioridade do eu kantiano, em última instância cartesiano, né? Essa interioridade que me separa da totalidade, né? Que me dá aquilo que o Valentim falou lá no início, vocês se lembram, né? Aquele estado tão importante no isolamento metafísico do humano, que é produzido por essa interioridade mental cartesiana, né? E aí, logo depois da epígrafe do Jean-Christophe Godard, ele vai insistir que não se deve exagerar, vamos dizer assim, essas ressonâncias deleuze-guattarianas, né, dessa imagem essa ideia de um pensamento livre de predicados antropológicos, porque na verdade a semelhança não é tanta. O pensamento selvagem nem sequer é capturado por essa imagem, né? Então é preciso arrumar um jeito de inventar uma alternativa à introspecção, que é a figura do etnocentrismo branco. O capítulo anterior, 6, terminou sozinho, o Ocidente terminou assim, sozinho, o Ocidente sem saída. Terminou assim, sozinho, o Ocidente sem saída. E aqui a gente pode falar assim, o que é que contrasta com esse Ocidente sem saída? O que é que contrasta com essa imagem do pensamento doméstico, do pensamento domesticado, do pensamento domesticante, da domesticação? O que contrasta é justamente a ideia de que cada ser místico, pelos casos estou dizendo, né? Eu estou usando aqui essa 224, uma citação que está que é do uma citação que é do da Floresta de Cristal, Ontologia dos Espíritos Amazônicos. E ele diz, o que define os agentes pacientes dos sucessos míticos é sua capacidade intrínseca de ser outra coisa. Nesse sentido, cada ser mítico difere infinitamente de si mesmo, visto que é posto inicialmente pelo discurso mítico apenas para ser substituído. Isso é transformado. E é essa autodiferença que define o espírito e que faz com que todos os seres míticos sejam espíritos, né? Mas são também, enfim, espíritos animais, humanos, pensando para fora da introspecção, é preciso, que seria a figura do etnocentrismo branco, segundo a imagem do Jean-Christophe Godard,
O Valentim vai dizer, o conceito ele tem uma vida própria. É como se fosse o conceito ele mesmo fosse uma espécie de encontro. Pensar um conceito fosse um encontro, ou seja, a criação de conceitos é uma espécie de encontro. Um encontro que pode gerar um nascimento, que tem uma natalidade, que não é uma mera criação, mas, usando as imagens de contraste entre natalidade e criação da Hannah Arendt, mas mesmo na natalidade você precisa de uma espécie de encontro, né? E aí justamente esse conceito vivo, conceito morto, se você quiser, que inspira o Valentim a se perguntar: será que o nosso conceito de filosofia é capaz de suportar uma disparidade tão profunda entre imagens de pensamento assim distintas? E aí ele vai dizer, talvez a metafísica seja justamente uma mitofísica. A imagem do Vieira de Castro nesse texto, né? Em que ele diz que ele fala da capacidade intrínseca de ser outra coisa, né? Portanto, essa espécie de verdade como variação, verdade em variação. Então, é como se fosse uma outra história, uma outra história, uma outra história. É como se fosse assim, os conceitos, como as coisas, eles são lidos de várias maneiras, eles sempre podem ser desconstruídos naquilo que eles são, porque precisamente eles são eles mesmos agentes, eles são eles mesmos protagonistas. Ou seja, uma leitura não tem uma leitura não é alguma coisa excepcional, diferente de todo o resto. Uma leitura é simplesmente aquilo que é um encontro com alguma coisa viva, né? Alguma coisa que está ali viva e que vai se manifestar de um jeito diferente quando você lê. Quando você ouvir essas palavras vão se manifestar de um jeito diferente. De acordo com o ecossistema, se você quiser, que você vai colocar elas. De acordo com o ambiente que você vai colocar elas. De acordo com com o que está em volta que você vai colocar elas. Com o entorno que você vai colocar elas. Com o Umwelt, de onde você vai colocar elas. Com o que você vai colocar elas em relação. Uma desconstrução. Uma desconstrução precisamente porque cada conceito, cada palavra, cada elemento de pensamento está vivo na jogada. É um animal. É um animal que tem uma dimensão, portanto, cosmopolítica. Então aí é que o Valentim vai terminar invocando essa ideia do Deleuze-Guattari no que é a filosofia, torna-se índio, não para de se tornar, talvez para que o índio, que é índio, se torne ele mesmo outra coisa e possa escapar à sua agonia. E é a relação constitutiva da filosofia com a não filosofia, com a floresta. Com a predação. Com a animalidade. Com o canibalismo. Com a espectrologia. Com o assolamento. Com a rauntologia. Com a vizinhança dos textos. Com o contexto dos textos, com onde, como são lidos os textos, com onde, como os conceitos ganham vida e recebem atenção. O devir, ele continua, é simplesmente duplo. E esse duplo devir constitui o povo por vir à nova terra. Bom, beleza, Guattari. Então, aqui
é justamente onde a gente se pergunta se isso cabe na filosofia, né? Esse assolamento dos conceitos, que então são como animais selvagens, e como animais selvagens são tratados e não deixam de ser tratados assim. Então, e como animais, o pensamento sempre é situado, sempre tem um contexto, e ele vai agir diferentemente em cada um desses contextos. O pensamento, porque é espírito, é animal. Para usar a tríade Yawala-Petit, aí, né? O espírito, o Geist, é também um animal, além de ser também humano, que não é difícil de ver em Hegel. Mas ele também é um animal. É esse talvez o impensado branco. Ele é um animal, e como animal ele precisa do seu universo, do seu ao redor, do que está para além da sua pele, que constitui também o seu corpo. E então o espírito, a marcha do pensamento é uma marcha que nunca vai se livrar de um Welt no sentido de ser universal, ou no sentido de ser cósmico, ou no sentido de ser qualquer outra coisa que não seja um animal. Ou seja, ele nunca vai poder ser um drone visto de lugar nenhum. Sempre vai ser uma espécie de animal dependente do meio circundante, dependente do meio circundante, dependente do que está em torno. Nunca mais que isso, mas nunca menos que isso.